mais um Goza FME. Eu sou a Lourdes Cardoso. E eu sou a Renata Torres. E hoje vamos falar dos mitos e preconceitos que rodeiam a comunidade LGBT. E connosco, para falar deste tema, temos David Kanga. Boa noite, David. Boa noite. O David é editor-chefe da única revista em Angola que fala da comunidade LGBT, que é para e pela comunidade. Sim. David, olá de novo. Olá, Bem-vindo. boa noite. Sou o David Kanga, editor-chefe da Queer People. Também sou ativista LGBT. Então, sou muita coisa. É muita coisa. Muita coisa, mas alguma coisa. David, vamos já começar pela desmistificação assim de alguns conceitos. Começando por falar de ti especificamente, como é que tu te identificas? Eu me identifico como um indivíduo homossexual queer. E possivelmente algumas pessoas lá em casa devem estar a perguntar, então, o que é queer? Exatamente. O que é queer? Então, queer são todos aqueles indivíduos que não se veem nos papéis binários de género, que são masculino e feminino. Ok. Eu, por exemplo, não me entendo como homem e nem como mulher. Ok. Mas a minha expressão de género, ela traz essa característica, ou essas feições do masculino e o feminino, essa dualidade em um único corpo. E muita gente vai se perguntando quando me vê, mas pai, homem, mulher, tem um cabelo enorme, tem as roupas um tanto quanto mais feminina, depois também um tanto quanto mais masculina, a forma dele de falar, de estar, de andar. Então remete a esse questionamento. As pessoas vão sempre se questionar e nunca vão chegar e perguntar, pá, mas o que é que tu és? Eles vão sempre dizer, ok, ele é gay, obviamente, mas não usam o termo gay. Ok. Usam sempre aquele termo posto, Sim. não é? E, pronto, às vezes é muito difícil da pessoa chegar e dizer, não, eu não sou homem, nem sou mulher, eu sou queer. Porque as pessoas, por mais que tu expliques para elas, as pessoas, principalmente os indivíduos heterossexuais cis, eles já têm uma ideia preconcebida e não estão dispostos a abrirem a mente para absorverem novos conhecimentos. Porque eles acham que aquilo que aprenderam desde a tenra idade é o certo, é o correto. Então, se os meus pais não me ensinaram a isso, então é porque não é verdade, é porque não é o correto. Por mais que tu demonstres ou apresentes todas as ferramentas, todos os estudos científicos que vão refutar aquela ideia inicial que ele tem, ele não está disposto a absorver aquele conhecimento. Então, pontos, é complicado, não é, lidar com essas pessoas, mas em determinadas situações, quando eu tenho que, por exemplo, tratar um documento, eu sou obrigado pelo sistema a me catalogar no género masculino, não é? Porque, então tu, se tiveres de escolher, se tu tiveres de fazer a escolha do género, pões género masculino. Sim, porque não iriam me dar a oportunidade sequer Sim, de aqui pôr o realmente, género feminino. E mesmo que dessem, eu não estaria a ser justo com as mulheres cis e com as mulheres trans, a partir do momento que eu chego e vou lá dizer, não, também sou uma mulher. Porque o corpo feminino cis ou trans carrega uma carga enorme, muitas lutas, muitos fantasmas, muitos medos. Então, eu não me sinto no direito de querer me catalogar no feminino, apesar de carregar características femininas e masculinas ao mesmo tempo. E nesse caso, se eu fizesse, eu estaria mais a invisibilizar as mulheres trans em si. É uma visão interessante, Mesmo. né? Porque normalmente o que se vê é exatamente, porque é assim, porque tem a questão que cada ano é uma informação nova, né? Então, tá bem, homem é homem e mulher. Depois tu tens um homem que diz, não, mas eu não sou um homem, eu não me sinto um homem, eu não me vejo
um homem, Então, eu ele sou uma nem mulher. pode ser inicialmente tratado nem como homem, porque é um Indivíduo, não é? exatamente. Que, ponto, tem as características ou do gênero masculino, não é? Mas Por ele conta não também se do seu órgão genital. Exato, não é? muito, principalmente Sim, por conta desse mas órgão. esse mesmo indivíduo não se vê nesse Exato. papel de gênero que é da masculinidade. Exatamente. Por mais que ele carregue características do corpo macho, ele não se vê nesse papel. Exatamente. Aí tu tens, né? Depois de um tempo tens isso. Aí agora tu tens indivíduos que já me falam, então, não sou. Tá, mas não és o quê? Não sou mesmo, não sou. Sim. Não sou mulher, não sou. Então, as pessoas têm cada vez mais resistência porque depois começam a dizer mas nós já lhes deixamos como se dependesse de outros a autorização para que alguém seja. Entendes? Para que alguém consiga se expressar. O problema é que o sistema, e quando eu falo do sistema, falo da sociedade. O sistema passou a mensagem nos indivíduos heterossexuais cis de que eles têm o controle de tudo e todos. Todos aqueles indivíduos que não se assemelham ao padrão que a sociedade exige, que é o heterossexual cis, eles estão sujeitos a estarem nas mãos desses mesmos indivíduos. Então, eles não têm, supostamente, direitos, não têm por que reclamar, não têm por que exigir. Então, o indivíduo hetero-cis, ele sente que tem o controle dessas pessoas, então tem que decidir não é, sobre a vida desses mesmos. Por isso que nós, ativistas LGBT, todo o pessoal que está aqui presente hoje, não é, as minhas colegas, estamos sempre nessa luta, porque essa luta surgiu a partir do momento que o indivíduo sentiu que eu tenho o direito de decidir sobre o teu corpo. E nós estamos nessa luta de dizer, não, é o meu corpo. Então, eu tenho o direito sobre o meu corpo. Eu tenho o direito sobre os meus direitos. E a partir do momento que você me impede de ter acesso a certos serviços, a certos espaços, e me impedes de ser quem eu sou, quem eu me entendo, tu estás a ferir os meus direitos, estás a me impossibilitar de ter acesso aos meus direitos. Mas eles não entendem isso. Sim. E nem querem entender. Nem querem. Nem querem porque não convém, porque lhes faz confusão. Olha, vamos aproveitar, eu quero mesmo aproveitar este programa para esclarecer ao máximo, porque eu acho que também, eu acho que é como tudo, grande parte, ou 100% do preconceito, a base é a ignorância. Sim. E depois a única Opcional. diferença, era o que eu ia dizer, a Sim. única diferença é, pode haver uma ignorância involuntária e pode haver ignorância voluntária. Pelo menos, depois do programa, ninguém pode dizer, não sei. Viram? Sim, Aí sim. podem optar por continuar a ser ignorantes ou não, mas pelo menos aqui fez o papel, não é? Sim. Pronto. Começando pela sigla LGBT, que agora LGBTQIAPI+. Sim. Podemos começar por identificar todas elas? Cada um, Por pronto. favor. L, lésbica, G, gays, B, bissexuais, T, trans, que são as pessoas transgênero, transexuais e travestis, Ok. Q, queer. O queer tem duas vertentes Sim. aqui no meio das siglas. Ele serve como um guarda-chuva para todos os indivíduos LGBTQIAP+, e também serve como gênero, não é? Que é Ok. Que não se gender identifica. queer. Ok. Ok. Nesse caso, por exemplo, temos o gênero masculino, feminino, o gênero queer e uma série de gêneros, não é? Que faz 2 anos que a Câmara Municipal de Nova Iorque aprovou o reconhecimento de mais 35 gêneros. 35. Não. Assim também. Olha, Espera, nem mas agora eu- assim quero ser nem eu árvore. já dizer Posso... todos os 35 Não, também gêneros. estamos exagerando. Mas 35, esses 35 são o quê? 35 Mas pontos, gêneros. cada indivíduo tem a sua particularidade. Nós temos que Então sou respeitar árvore. isso. Mas espera, Pontos, mas né? 35 géneros, eu acho que às vezes aí é que entra um bocado a confusão das pessoas. Sim. E eu, quando digo isso, eu também recaio nesse grupo, porque assim, eu entendo a questão da identidade, entendo a questão da orientação sexual, mas quando me dizem 35 géneros, quais são as opções? Não, é só Árvore. porque, sim, porque assim, dentro do ser humano, eu acho que não há assim muita...
não há muito por onde ir, estás a perceber? Então, mas está a dizer que- Exemplos. Eu quero só entender. Olha, deixa-me só agora terminar com sim, desculpa, sim, realmente. O I intersexo ou intersexuais, os indivíduos intersexuais são os indivíduos que por questões biológicas nascem com os dois órgãos genitais. Sim. Não é? Algumas situações são os dois órgãos estão externos e outros estão internos. Um dos órgãos é interno. Ok. O pansexual é também uma orientação sexual. Tem o assexual. O pansexual é o da Miley Cyrus. A Miley Cyrus é que diz que é pansexual. Não é? Só se é a coisa, a Janelle. Sim, A Janelle também. Falta o A, né? O A. Sim, o A é o assexual. O assexual, ok. E o mais são mais os são os 35%. Mas deixa essa abertura para possíveis novas descobertas de género, orientação sexual, não sei, órgão sexual também pode ser. Ok. Pontos, deixa essa abertura para as novas descobertas vier. sobre Os cientistas. as questões ligadas à sexualidade humana. Ok. Voltemos aos 35. Eu só queria saber um exemplo de uma identidade que não recaia em homem ou mulher. Porque assim, mesmo a minha ideia, né? Eu peço desculpas pela ignorância. A minha ideia é, mesmo que eu seja trans, não é? Eu vou sempre mudar de homem para mulher ou de mulher para homem. Não dá para fugir muito mais, certo? Não, mas a questão de homem e mulher, estamos a falar de pontos. O género não é o Exato. género binário, mas o género é uma construção social, não é? Ok. O problema é que nós temos em mente que, pontos, o género inicial, não é? Que todo mundo acha, isso é só o masculino e o feminino. E todo mundo, não é, tem que banhar ou nadar entre esses dois géneros. Até pode ser, mas tem aquelas pessoas que também não se veem entre esses, não têm a necessidade de expressar esses dois géneros ao mesmo tempo. Tem algumas pessoas que expressam na neutralidade. Pontos, tu vais ver um corpo possivelmente macho, quando eu falo de macho, por conta do órgão genital. Mas ele não expressa a feminilidade nem masculinidade. Ok. Expressa simplesmente um corpo humano. Esse é parasita. Só está. Só respira. Não, mas é mais uma particularidade do ser humano, não é? Porque o ser humano é um ser evolutivo. Bom, todos os seres vivos, acredito, são seres evolutivos, nós estamos sempre a evoluir. E cada um vai nascendo com sua particularidade, cada um vai encontrando a sua zona de conforto, como ela sente, ou como ele sente que deve se expressar, se identificar. Cabe a nós entendermos as pessoas, essas mesmas pessoas, respeitarmos, à base do respeito. À base do respeito. Sim, daqui a pouco vamos ver um género de alguém que só fica em coma. Não, porque... Não, nem tem como. Isso nem é opcional. Eu estou a bater nesta tecla porque eu acredito que as pessoas, quando virem o programa, vão continuar com esta dúvida. Mas entra a questão para eles poderem também ir atrás da informação. Exatamente. E a questão aqui... Já é a ignorância opcional. Sim, é a ignorância opcional. Eu, como não quero, eu quero mesmo entender. Porquê? Eu acho que talvez seja a formatação. Porque mas não esqueçamos que a aprovação dos 35 géneros é em Nova York, não em Angola. Sim, isso. Nem estávamos com essa dúvida. Então, para a nossa realidade... Os dois básicos estão a gerir ainda. Nos darem mais 35. Temos que lutar também pelas pessoas trans. Para a nossa realidade ainda não surgiu, não daria necessidade, não é? Ainda não surgiu a oportunidade de nós estamos a discutir sobre esses outros géneros. Ainda temos muita luta, muitas questões de base que precisam ser resolvidas. Irmos até ali nos 35 géneros, trazemos uma guerra. Sim, claro, as pessoas ainda nem sequer ultrapassam. Porque o que eu estava a dizer, eu acho que nós, como estamos formatados, e neste caso, às vezes, tirando a parte da ignorância voluntária, né? Nós estudamos e aprendemos que a nível de sexualidade, de sexo, né? Tens o sexo feminino e o masculino. Isto com base na genitália, né? Então, quando eu digo a identidade, quando eu falo de identidade de género, eu penso que eu mesmo tendo nascido mulher, né? Eu identifico-me como homem ou como mulher ou neutra.
ou Não, como ambos. Mesmo né? nascendo em um corpo com a genitália, posso dizer o nome, né? Vagina, Sim, e que claro. vai carregar, não é, todas as características de um corpo que nasce com a genitália vagina. Eu posso, não é? posso me identificar de O outra teu maneira. gênero não tem ligação com o teu órgão genital. É isso, mas é o que eu estava a dizer. Então, para mim, na minha cabeça, as opções de género seriam ou te identificas como mulher, ou te identificas como homem, né? Ou não te identificas queer. te identificas como nenhum, ou como ambos. E eu penso, mas que outro género é que existe? Estás a perceber o que eu estou a dizer? É do género. Por isso é que a Renata disse, eu identifico-me como árvore. Estás a perceber? Porque para mim, a identidade, apesar de. A identidade vai sempre estar relacionada com as opções que temos, né? Homem, As mulher, opções ambos que ou temos que nenhum. nos foram apresentadas Mas- inicialmente. sim, mas que Se nós outras? tivéssemos a oportunidade de Descobrir descobrir outras. e conhecer mais outras identidades Ok. de géneros, não é? Nós, com Que é o certeza, que tá- iríamos nos identificar mais com esses outros, não é? Eu, por exemplo, Ok. inicialmente, me identificava no gênero masculino, não é? Porque era o que eu conhecia. Era o que eu Ok, entendia. era aí que eu Então me queria dizia, chegar. sou do gênero masculino, mas tenho características femininas. Ok, eu sou um homem afeminado, vamos assim Ok. dizer. Mas depois eu fui crescendo, fui me informando, me desconstruindo e reconstruindo. E conheci o gender queer, que é o queer, e percebi que Aquele era o que é eras tu. esse, é isso que eu sou. Eu não sou do gênero masculino, também não sou do gênero feminino, apesar de ter essa performance de gênero que vai se assemelhar a esses dois gêneros inicialmente que nós conhecemos, mas eu não sou nenhum dos dois, eu sou queer. Ok. E o meu órgão genital não é nada tem a ver com o meu gênero, porque até o gênero é uma construção social, não é? Por mais que inicialmente vão te atribuir o gênero masculino ou feminino, tu Ok. podes não te reconhecer E não te identificar nesses com dois nenhum. gêneros. Ok. Também essa questão da identidade, de se identificar com determinado gênero, acho que tem muito a ver com. Tem muito mais a ver com a performance na sociedade, tipo, tu tens que fazer isso, tens de ser isso, do que propriamente o teu órgão genital. Sabe? Exatamente, Sim. exatamente. Porque, Também acho. Porque senão eu não cresceria a ser chamada de Maria Rapaz. Sim. Na verdade, Só porque sim, gostavas porque de eu não coisas- tinha Xuxa e Rara. Mas Se tem uma calhar era vagina por que, isso. e, Mas é, não fazia ser porque eles também não tinham lá grande pipita. Mas pronto, se eu sou mulher assim que te viram falando, ponto, ela tem uma vagina, é mulher. Yeah. Não Ok. te deram a opção de tu própria decidires, de tu cresceres, conheceres o mundo ou a sociedade em que tu te encontras e decidires, não, eu, pontos, vou ser uma mulher ou vou ser um homem ou não quero ser os dois. Sim. Sim, por isso é que eu falei, tem muito mais a ver com as coisas que você faz, porque para te chamarem, tipo, você é um homem afeminado. Por que você acha que eu sou um homem afeminado? O que é um homem afeminado? É um homem que não é mal educado? É sempre Estás a assim. perceber? Não tem muitas qualidades efeminadas. Por quê? Porque eles encontram as características do suposto, não é? Características que Sim. são supostamente do corpo Masculino, fêmea, não é? sim. Em um corpo macho. Então, essa suposta delicadeza que só o corpo fêmea tem que ter, a forma de falar, a forma de estar, comportar. de se comportar assim. Então, eles veem que pontos tu és homem, mas tens as características femininas, então tu és um homem afeminado, não é? É doido, né? Que David. Não bate bem. Então, o tema são os mitos e eu queria abordar alguns mitos para nós finalmente esclarecermos certas coisas. Um dos grandes mitos, ou um dos grandes, de umas ideias pré-concebidas em relação à comunidade é a questão, por exemplo, da promiscuidade, né? Dizem sempre. Eu acho o máximo, porque principalmente os, eu Olha, acho, não vi. gente, eu tenho que Nem vos dizer, vocês quero. são ridículos. E eu vou dizer porque é que as Nem pessoas são ridículas. quero. Então, os homens hetero andam aí, Ai, a vida. giram a Passa cidade o toda, rodo. são homens. Sim, Mas se sim. fores homossexual, és promíscuo. Sim, sim, faz muito sentido. Acho que sim, acho que sim. Sim.
vamos abordar esse tema. Qual é, há algum fundo? Porquê? Porque a teoria supostamente é, já que é um meio pequeno, não há muita opção, dizem. Agora, eu assim, eu até Não há me muita sinto mal opção. a reproduzir as coisas que quando os vocês héteros não pensam. bebem, né? Sim. É o que eu ia dizer. Então vamos ver. Há pouca opção quando estão Vamos sóbrios. ver. Quando não bebem e héteros, quando não até dão o primeiro shot de vodka. Óbvio. Então, a ideia que existe é que dentro da comunidade existe uma grande atividade sexual, não é? E que não há pudor, é assim, basicamente vocês vivem a vida louca, é a vida que todos levam, mas a vossa é especial. Fala mais sobre isso. É relativo! Adoro! Pois, É relativo! assim, questão da promiscuidade, é interessante essa questão. Fala. Acho que Deita te cá para fora. descobriram. Vamos lá. Te descobriram aqui, né? Pontos, né? Aqui Vamos fazer fala-se por de mal, tudo, só estás para à a frente. vontade. Bom, essa questão é interessante de ser abordada, porque essa argumentação é feita, na maior parte das vezes, para deslegitimizar, não é? Os indivíduos homossexuais, os homens homossexuais. Porque 90% das vezes o que eles fazem é o mesmo que os homens heterossexuais fazem, não é? Bom, se os homossexuais são promíscuos, os heterossexuais também são promíscuos. Os inventores da Mas aí entra a promiscuidade. questão do tipo, é liberdade sexual. Quando tu atinges o nível da liberdade sexual, tu fazes da tua vida sexual o que bem entenderes e com quem quiseres. Não cabe a ninguém julgar, não cabe a ninguém decidir o que tu deves fazer. Se tu não estás comprometido com alguém, tu não estás a trair ninguém, e mesmo que tu estivesses com alguém, vocês têm um acordo que vamos ter um relacionamento aberto, ninguém está a ser ferido. Eu posso me envolver com quem eu quiser. E não tenho que dar satisfação a ninguém. Eu posso ir à festa, ver alguém interessante, me envolver com essa pessoa e acabou. O que importa é o acordo que teve entre eu e essa mesma pessoa. Eu quero curtir contigo, tu também queres curtir comigo. E fim de papo. A vida que E isso segue. acontece até com os héteros, ninguém vai dizer que não. Até Só acontece. inventaram Eles isso, né? inventaram a promiscuidade. Mas sabe, tem uma coisa aqui que é muito Não, mas eu queria tocar no ponto, por exemplo, quando eu disse pontos, é hétero até na primeira dose de vodka. Não é bem assim. Não é bem É assim. sim. É sim. O problema é que nós temos sempre essa mania de achar que, pontos, por ele ser homem, a partir do momento que se envolveu com alguém do mesmo sexo, não é tão heterossexual. Não é isso. As práticas sexuais não definem a orientação sexual. Era a minha outra pergunta. Pontos. Vai, já adiantei, vai, eu já. acho, né? Continua. Vai já. Assim, existem N indivíduos, estamos aqui já, vamos Fala, falar, essa parte vamos fala já só mais martelar os alto. homens. Essa parte fala só mais alto. Existem N indivíduos, homens, heterossexuais, que em algum momento da sua vida já tiveram um contato Experiências. sexual homoafetivo, ou um contato sexual com alguém do mesmo sexo. Não, mas E isso é Eu uma gostei nova como ele olhou para a câmera. experiência. Vocês sabem quem são. Sim, mas são experiências. Exatamente. E não tem por que nós estamos aqui a julgar, Muito nos bem. auto-julgar, porque, ponto, eu sou heterossexual, não posso sentir tesão, não é, por alguém do mesmo sexo. É normal. Tu podes sentir tesão, mas tu sabes que tu não és homossexual. Tive tesão por aquela pessoa, por aquele indivíduo, não é, e naquele momento. E eu quis experimentar, quis ter essa experiência. E não tem nada, não tem porquê eu não experimentar, porque nós somos seres humanos, estamos sempre a experimentar várias coisas. E somos seres sexuais. Tem a ver com Da mesma forma que, estímulo. por exemplo, tem os N homossexuais que, vou dizer, infelizmente, se encontram em um relacionamento heterossexual, não é? Por conta da pressão social, não é? Até mesmo política, enfim. E eles não deixam de ser homossexuais por estarem em um relacionamento heterossexual. Exato. Porque muitas das Gostei vezes muito pode da estar tua em um analogia. relacionamento. Muito bem. Exatamente. Eu já pego esse fio, mas quero voltar um pouco à questão da promiscuidade. É engraçado porque eu conheço muito mais casais homoafetivos que têm relacionamentos longos, assim, de uma vida inteira. E relacionamentos saudáveis, deixa-vos dizer, ao contrário de muito Eu relacionamento também. hétero,
que a tua mãe, minha mãe está a comemorar 60 anos de casada. A troco de quê? Então, eu vejo muito mais relacionamentos longos e saudáveis em relações Mas olha, homoafetivas. aí entra muita questão. É importante nós sabermos que as problemáticas que atingem os relacionamentos heterossexuais são praticamente os mesmos que atingem os relacionamentos Sim, homossexuais. são seres humanos, Sim, então, vivem os mesmos dilemas. tem casos em que um dos parceiros pode trair, pontos, Sim. e o outro perdoa e continua com o relacionamento. Tem outros casos que não. Então, é relacionamento entre duas pessoas, com Seres humanos, pronto, ideais compreendo. diferentes, muitas das vezes, e pontos sujeitos a falhar. Não está aqui a romantizar a traição. Não é isso. Mas como estamos todos sujeitos a isso. Sim, mas eu acho que também tem mesmo a ver com autorresolução. Eu acho que para quem é LGBT, tu já tens, para além do que normalmente nós, enquanto seres humanos, de modo geral, já temos de lidar socialmente, quem é LGBT tem uma carga aditiva, como quem, por exemplo, é mulher, e quem é mulher preta, e quem é mulher Sim. preta africana. Então, tu tens uma carga adicional que, quando tu encontras alguém com quem te identificas, tu não queres largar mais porque tu sabes o quanto dói caminhar sozinho. Exatamente. Então, quando encontras alguém, pode nem ser um relacionamento afetivo como tal, tipo afetivo, amoroso, sim. como tal, mas da amizade mesmo. Então, sim. você se apega àquela pessoa para caminhar, para fazer a estrada junto. Da mesma Uma forma coisa... que eu peguei as minhas amigas estão aqui. Pois, exato. E eles também relativizam os problemas do género. Isso aí não é um problema, tem outros problemas. Não, é verdade, porque tu, quando vives problemas de verdade, há certas coisas que depois tu consegues relativizar. E também há a questão de empatia, porque tu sabes que aquela pessoa entende-te. Entende. E eu acho que na comunidade heterossexual as pessoas vivem tanto os seus privilégios e as suas bolhas que tudo é um drama, Sim, tudo é... não consegues enxergar e não o consegues outro. ver o Não outro, consegues porque estás a viver o teu Porque privilégio. tem lá todos os mecanismos e ferramentas viradas ao seu corpo, não é? Exatamente. E ele não tem porquê, não está a dizer que é no geral, né? Mas em muitas situações ele não tem porquê olhar para o outro, não é? Exato. Olhar pela sua dor. Exato. Como os indivíduos LGBT QIAP+, são marginalizados, são invisibilizados. E a sociedade faz questão de fazer com que eles não existam. Então, quando nos encontramos, nós queremos nos apoiar, nós queremos dar suporte uns aos outros, não é? Para conseguirmos caminhar e atingirmos novas metas, metas que nos deem a oportunidade de falar, eu existo, estou aqui e exijo os meus direitos. É muito importante, não estou a dizer que é assim, não estou a dizer que é com todos, não é? Mas é muito comum esse tipo de situação no seio da comunidade LGBTQIA+. Sim. Agora, já pegando aquela parte do sexo, é a parte que todos gostamos. Eu costumo dizer, eu tenho uma teoria que nós não somos héteros, nós não somos homossexuais, nós não somos. Nós temos a necessidade de nos categorizar. Mas nós não precisamos, porque para mim só te falta oportunidade. Você tem que se permitir. É só estás ali. Mas aí estás aí já no campo da questão, tipo, tu tens de experimentar para saber, e se calhar tu nem és hétero só porque tu experimentaste, não é? E infelizmente Não. esse argumento acaba por invisibilizar, não é? As pautas LGBT, sim. não é? Seguirmos nesse campo. Não, mas eu falo mesmo enquanto ser sexual como tal. Antes de te identificares com qualquer um dos 20 mil gêneros Eu vou que preferir existem. não aprofundar nesse ponto. Por quê? Porque é o que eu acabei de dizer. Eu estaria a pegar a acabar por invisibilizar as pautas LGBT. Porque é muito importante para mim, para quem é ativista e para quem é LGBT em si, que falemos sobre a pluralidade da sexualidade humana, do gênero, não é? A partir do momento que eu digo que pontos, não é? Nós não somos totalmente heterossexuais ou homossexuais, não é? Sim. Eu estaria a
a pular toda uma luta e A deitar por vou terra. acabar também por dar maior destaque e embasamento às pessoas heterossexuais. Exato. Estás a ver, maestro, a importância de lugar de fala? É por causa disso. Né? Para você, porque fica muito fixe, porque eu sempre que falo isso, eu falo porque em forma de piada, obviamente, né? Porque fica bom. A construção da piada é ótima, né? Sim, O sim. efeito na plateia é maravilhoso. Mas a verdade é que para esse momento, para esse espaço, é importante tu chamares a atenção para isso e explicares o porquê. Entendes? Então, também estou a aproveitar aqui, avisar o maestro a importância do lugar de fala, lhe dar um exemplo concreto de você ter alguém que possa falar com propriedade sobre determinado assunto e te explicar por que determinadas coisas Não não devem podem ser. ser relativizadas. Entendes? Então, tá bem, vou respeitar isso. Vamos para mais um mito, que é contágio. As pessoas acham que Mais um que eu risco. se abraçarem alguém da comunidade LGBT, É complicado. automaticamente ele também se... Né? Tem pessoa, não tô... Vocês tipo sabem, doença vocês sabem, Bluetooth. vocês sabem que eu Eu não nunca estou... ouvi. Nunca? Eu nunca ouvi. Pô, você é Bluetooth, privilegiado. é Bluetooth. Tu quer? Você é Bluetooth. privilegiado. Você é privilegiado. Assim que toca no indivíduo LGBT, Olha, também se torna tu não LGBT. estás a entender. sim, nem aceitarem dar a mão, cumprimentar com um aperto de mão. Não aceitam porque acham Tá que automaticamente, sim, automaticamente também se vão transformar. Ou ainda meu filho não pode ver manifestações de carinho entre pessoas do mesmo sexo porque ele vai se tornar também, exato. não é, Então homossexual. esse ponto é muito interessante. Porque, muitos pais agora estão a vir com esse discurso. O meu filho não pode estar sujeito a ver conteúdos homoafetivos porque ele pode ser influenciado assim. Pessoas LGBT da minha idade, que estão na casa dos 20, dos 30 e dos 40 aí, cresceram bombardeados com conteúdo heterossexual. Nem por isso se tornaram heterossexuais. Muito pelo contrário. Nos obrigaram, aquilo foi uma obrigação, lavagem. a ser heterossexual. Nos obrigaram a trazer a performance ou o conceito de relacionamento heterossexual nos relacionamentos homossexuais. Então, a partir do momento que tu pões os teus filhos a situações em que ele possa vir e ser reeducado ou educado, está na fase de crescimento e de educação, educado com conteúdos LGBT, em que ele possa aprender que deve respeitar. E muitas vezes, se ele é LGBT, já vai se entender, já não vai crescer com tantos medos. É importante, é crucial para a formação, para a formatação desse mesmo indivíduo, dessa mesma criança. Ele não vai se tornar LGBT só por estar a ver conteúdos LGBT. Ele vai estar a se tornar o indivíduo, mas é empático e respeita as particularidades de cada pessoa. Sim, porque vai ter informação. Exato. E Sim, quando vir sim. já não vai ficar... Informação nunca é demais. Não queres mesmo. mais. Que compreenda a diversidade. do Então Exatamente. é um mito isso, é uma alucinação É uma desses pais, é um alucinação. medo, não sei Não se esse comer medo sai de cogumelo. onde. Sabemos. Eles Bom, sabem. Sabemos de Olha, onde é que sai o medo. Uma outra teoria é do lobby e a da agenda. Nunca ouviste essa também? Pronto. A Então, agenda, sim. a A questão do da lobby, agenda... Sim, a do lobby, por exemplo, a questão do super-homem. Pronto, passo a explicar. Então, há muita gente que acha... Eu acho engraçado, quando há crimes de ódio, como é que podem dizer que as pessoas são privilegiadas? Eu acho que as pessoas não sabem o significado das palavras. Porque, então, há uma teoria de que a comunidade LGBT, nós estamos a falar em Angola, né? Mas no geral, acaba por ser beneficiária de uma espécie de lobby ou de agenda, porque cada vez mais surgem, em certos contextos, sempre representações da homossexualidade ou da comunidade. O mais recente escândalo foi o do super-homem. Sim. Pronto. Sim, do filho do super-homem. Do filho do super-homem. Porquê? Nem foi tanto a questão da história.
foi a questão da capa. Porquê? Porque normalmente nas bandas desenhadas dos super-heróis e tal, o que vem, a imagem, digamos assim, é do super-herói, ponto. Mas neste caso veio associada ao marido ou ao namorado do filho, do género. Então as pessoas dizem, até é preciso ter um privilégio para se chegar a esses níveis de Marvel e DC, estás a ver? Para conseguirem mudar a estrutura. Então, existe a teoria de que existe sim um lobby. Porquê? Porque quem está na posição de órgãos decisores, etc., pertence à comunidade, mesmo que esteja dentro do armário. Então, estás a perceber? Existe essa teoria. E agora há muito essa discussão por causa do super... Por causa de um ser que não existe. Mas pronto. Mas pronto, vamos lá. Acreditas também nisso? acho interessante. Não acredito para já. Pronto. Por exemplo, vamos tirar essa capa do filho do super-homem. Que capa! Não é? Ok. Vamos lá para ver outras capas, outros conteúdos da Marvel. Está bombardeado de conteúdos heterossexuais. O heterossexual está todos os dias a afirmar a sua sexualidade. E muitas das vezes ele não precisa chegar a dizer eu sou heterossexual. É uma conversa entre os amigos. Olha, se for um homem, olha, ontem saí com a minha namorada. Olha, ontem fiquei com aquela garina. Se for entre mulheres, o meu marido. O meu namorado. Aquele jovem está a paquerar. Todos os tantos momentos, em todas as situações, o heterossexual está a afirmar a sua orientação sexual. Quando nós, indivíduos LGBT, chegamos e dizemos eu sou LGBT, eu sou homossexual, sou bissexual, sou trans, sou pan, sou queer, é um momento político. Porque não é todos os dias, não é em todos os momentos que tu vais ver um indivíduo afirmar que eu sou LGBT. Mas o hétero está sempre a fazer isso. E o hétero se sente incomodado quando um indivíduo vem e diz eu sou LGBT. Não é? Porque ele acha que está a ocupar o espaço que é dele, que lhe pertence por direito. E não é porque ele passou, por exemplo, durante o dia a ver 10 vezes conteúdo LGBT. Só de ver 2 vezes para ele é demais. Não, já é suficiente. Basta. Sim. Se no dia seguinte vê de novo, é demais. Mas ele esquece que nós, indivíduos LGBT, passamos a vida toda, em todos os segundos, a ser bombardeados com imagens, com conteúdo audiovisual heterossexual. E nem por isso nós chegamos e falamos pontos, nós estamos a ser corrompidos, a ser heterossexuais, apesar de que realmente nós fomos. E foram, literalmente. O que está a acontecer hoje é uma retratação histórica. Porque nós não tivemos representatividade. Até pouco tempo era inimaginável ver um indivíduo LGBT como eu aqui presente nesse palco a ter esse tipo de conversa. Então, nós estamos a ter uma retratação e é importante que cada vez mais e todos os dias, em todos os lugares, em todos os momentos, tragam as pautas, os corpos LGBT para serem destacados. Nós hoje temos a Titica, nós hoje temos a Imani, nós hoje temos a Lira, a Rukiana, a Relíquia, que ocupam espaço sem precisar falar eu sou. Basta olhar para elas e você sabe que elas são LGBT. E é importante, não é? Que nós chegamos nesse nível de que não vou mais precisar, não é dizer que eu sou LGBT, basta chegar, as pessoas já sabem que eu sou LGBT. Muitas das vezes isso acontece, você infelizmente, com os corpos não binários, não é? Aqueles indivíduos LGBT que são padronizados ou que se assemelham ao padrão exigido pela sociedade, que vão inicialmente parecer ser heterossexual, infelizmente, não têm esse posicionamento político sem falar. Mas é importante, não é, que nós cheguemos ao nível de que nós olhamos para trás, temos um conteúdo LGBT, olhamos para frente, temos o conteúdo LGBT. Da mesma forma que do outro lado tem conteúdo heterossexual, do outro também tem conteúdo heterossexual. É importante que esses andem de mãos dadas. Não? Eu acho que tens Porque razão. O ser humano é diverso, não é? São várias pessoas com várias particularidades, então é importante que tenha essa representatividade em todos os cantos. E isso é exatamente a mesma questão de quando a comunidade branca diz agora tem sempre de haver um preto num filme, tem sempre de haver... E tem que ter, e as pessoas não têm noção
parece que é muito, porque nunca viram, agora veem e acham que é demais. sentem incomodados. Mas na percentagem continua a ser ínfima a inferior, parte. sim. É que as pessoas não têm essa noção. Quantos filmes saem por ano? Só porque viram 3 no mesmo ano com protagonistas negros, agora estão em todo lado. Não estamos, continuamos a não estar. E é exatamente a mesma coisa. E até muitas das vezes esses mesmos indivíduos ou esses mesmos atores ou atrizes negros e negras e negres que estão lá naqueles filmes são os mesmos. Não, vem, volta. Negras. Vamos pegar nisso, porque eu tenho aqui a questão dos... É assim, É por causa então do gênero, minha irmã. São Sim, vários, só segue eu logo. sei, Não mas- tem A, não tem O. ó. A questão do... Ai, como é que foi? Do Brasil foi todos? Foi o quê? Foi Todos. 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 Eu agora A vou ter de linguagem ser... neutra? Não, eu vou ter de ser sincera. Isso depois também complica porque a pessoa fica... É assim, o que eu acho... Mas só te Não complica a ti. complica. Não, não é A tua complicar a sobrinha. mim. A Não tua é- sobrinha. Sim, Ela mas até isso- só vai falar já todos. Não vai falar todas. Sim, Mas a todas. questão, Agora, sim, porque depois vai ser implementado. O que eu estou a dizer é que, e eu vou, isto é um programa, toda a gente é sincera, e eu vou ser sincera, às vezes faz-me confusão. Desculpa, desligaram o ar-condicionado. Não, Não. Deus. não. É que Já já estás a tá ficar o ano doido. chega aqui. É O ano luz. chega aqui. A questão das vezes a comunidade ficar ofendida por causa de um mau uso de um pronome. Isso aí é que eu acho que depois também roça a intolerância. Porquê? Eu, por exemplo, eu estou sempre a dizer, eu sou panafricanista, a minha agenda negra, estou sempre a coisa. Mas há certas situações em que eu não condeno a pessoa porque simplesmente ela precisa de ter essa informação. Então, eu estou aqui a olhar, eu olho para ela, eu digo, eu não a conheço, ela está ali sentada. Então eu tenho automaticamente de dizer ela, ele. Estás a perceber o que eu estou a Sim, dizer? sim. Então, ela. e depois é que ainda nem sequer está convencionado um pronome, digamos assim. Neste caso, o inglês é mais fácil, né? Porque eles usam they e pronto. Será que nós também vamos dizer eles? Porque depois existe a questão, não, porque eles vão dizer que é só masculino, mas eles em português, a nível de gramática, abarca masculino e feminino. Mas também é um pronome que acaba por invisibilizar até as mulheres. Sim, mas estás a perceber, é que depois é isso. Sim, sim. Porquê? Porque em inglês é neutro. O they é o que for, ele, ela, eles, elas, eles e elas. Mas nós, na língua portuguesa, a nossa gramática é assim. O plural que abarca ambos os géneros é sempre no masculino. Né? Então, eles, elas e eles. No geral. Então, o que eu penso às vezes é que, por exemplo, eu vejo muitas vezes pessoas que não têm um mínimo de má intenção, estás a ver? Por exemplo, estão a falar de um artista. Não sei das quantas, she ou ela. É o mundo todo a cair em cima daquela pessoa. És intolerante e não sei o que, és um ignorante. Também não pode ser assim, porque a pessoa que está aqui, se eu estiver a olhar para a Renata, o meu instinto vai ser dizer ela e nem é por mal. Mas depois se ela me disser assim, olha, o meu pronome é ele. Ok, aí se eu continuar a usar ela, é desrespeito porque ela já me disse. Sim. Mas enquanto não temos essa informação e se calhar enquanto na nossa gramática esse todo não existe, se calhar é um bocado, como é que eu ia dizer, extremo, faz sentido eu estar a dizer isto? Tipo, cancelar alguém porque disse ela. Estás a perceber o que eu estou a Depende da dizer? situação. Eu entendo uns pontos. Se nós tivéssemos uma educação moral e cívica mais abrangente, Sim. nós estaríamos no nível de quando chegamos num espaço onde encontramos vários indivíduos, iríamos inicialmente, primeira coisa, perguntar, não é? Como é que a pessoa Se identifica. gostaria de ser tratada. Ok. Mas nós não tivemos e não temos até hoje. E ponto, se calhar há não vou dizer extremismo, há um tanto quanto de exagero ou impaciência de alguns Sim, indivíduos, é impaciência, não é? talvez. De pontos, de ser um pouco mais flexíveis. Está cansado É, também para- já de tanto Sim, mas de não- todos os Sim, lados, de eu pancada, percebo- pancada, e eu pancada. percebo Tá isso. vindo dele, Entende isso, leva. não é? Isso entende isso.
todos os dias. É uma luta, Sim, sim, uma vida sim. toda de luta, então a pessoa fica farta. Já não tem mais que estar aqui a te explicar as coisas, tu já tens que saber, porque tu tens a informação, tu só não vais dar informação porque tu não queres. Eu entendo também essa questão. Mas, para haver essa retratação, é importante nós estamos sempre apertando a mesma tecla. O termo queer, até a década de 60, era um termo pejorativo. Não é? A comunidade LGBT ressignificou o termo e passou a usar ele como um termo positivo, como um guarda-chuva, como um gênero. E para isso acontecer na nossa realidade, então é importante que nós também façamos o mesmo. Vamos ter que estar sempre apertando a mesma Apertar tecla, a mesma não tecla. é? E trazer significados positivos para certos termos ou para certas terminologias ofensivas, não é? Bom, se vou dizer o termo, não é? Por exemplo, o termo panina. Infelizmente, eu não gosto, não é? Mas por muito tempo ele foi catalogado como um termo ofensivo e até agora é. Não é? Sim, continua. Mas no seio da comunidade LGBT, entre pequenos grupos, entre alguns indivíduos, eles estão a passar a ressignificar o termo, a passarem a ver ele como um termo positivo, mas só quando é tratado ou dito Dentro da por comunidade. alguma outra pessoa LGBT que tenha o mesmo nível de intimidade. Sim. Olha, teve um artigo há pouco tempo na Equipo que foi publicado, acho que faz uns 3 dias. Podem ir lá para ver no site, também tem lá essa definição. Já para vender a minha sardinha. Sim, sim, não estás à é? vontade. É para isso que estamos aqui. Manda. Queer People 22 no Instagram. No Facebook é só Queer People. Ou vão lá me seguir no Instagram, David Kanga 322. No Facebook é Davi Kanga com K. Olha, qualquer dúvida, sigam o Rosa aqui que está lá. Não, pontos, o querido Zuckerberg não me deu muitas opções, então. Vai do 22. Sim. Pontos, então, já estava aqui quase a me perder. Dentro é usado, dentro. Sim, isto entre- para dizer que vocês não podem só dizer porque. Então, indivíduos heterossexuais não podem usar esse mesmo termo para tratarem indivíduos LGBT, ou principalmente os homens gays, afeminados e mulheres trans, porque infelizmente esse termo é muito usado por indivíduos heterossexuais Sempre de modo ofensivo. quando fazem menção às pessoas, aos homens homossexuais, afeminados ou não binários e às mulheres trans. Então não podem. E nem se eles tiverem toda a intimidade, não podem. Não pode. Isso é a mesma Ainda. coisa do que a questão do nigra. Negro, sim. Sim. Porque, mas porquê que eles podem? Porque nós podemos. Pronto. É a única coisa que vocês precisam saber. Nós podemos, vocês não podem. Porque Que não são negros. É uma história que vem lá atrás, Exatamente. não é uma E é série este de termo. coisas Se não que- pertencem à comunidade e se não têm confiança, se não nos disseram que podem, não podem. Então E sempre mesmo que quanto isso, tiverem respeitem. confiança, não podem. Então, olha, não podem. Não, não. Sim, ainda não E- podem, porque é assim, porque até no seio da comunidade LGBT, o termo ainda é, por muitos, ainda é visto como um termo ofensivo. Mesmo que tu, LGBT, trates alguém com esse termo, a outra pessoa pode se sentir ofendida. Ofendida. Então, vai ser um longo percurso até Sim. chegarmos, eu acredito que vamos chegar, não é? Até chegarmos ao ponto de ver o termo como um termo positivo, não é? Tal e qual como o termo queer. Mas, por enquanto, é importante que ele passe por esses caminhos, não é? E que seja compreendido e respeitado por outros. Sim, os termos evoluem. Mesmo o termo gay. Gay é uma palavra que significa feliz, alegre. Sim. Os livros antigos, vocês lerem, sei lá, Jane Austen, etc., tem o termo gay como alguém muito alegre, muito feliz, mesmo em francês. Sim. Só depois é que se tornou associado diretamente a ser homossexual. Por causa da questão gay, perguntaram-me, pergunta se gay é só homem que é homossexual ou uma mulher lésbica também é gay. Uma mulher lésbica também é gay, não é? Mas também depende muito da situação que tu te encontras, não é? Ok. Do tempo que tu te encontras. Por quê?
para a língua portuguesa, não é? O termo gay é atribuído apenas aos Ao homens homem. homossexuais. Ok. Normalmente, para os anglófonos, o termo gay também abrange as mulheres homossexuais. Ok. não é? Aqui, não vou só dizer para a nossa realidade angolana, mas também para os outros países da CPLP, não é? Ainda não é tão comum tratar as Ok. mulheres lésbicas como gays, não é? Porque até pontos tem lá a sigla LGBT, que já tem lá Já tem a lésbica, lésbica, gay, não yeah. é bissexual, então às vezes se calhar o termo G, ou a letra G, é mesmo para dar essa diferença. Ok. Estás esclarecida? Porque eu aqui também deixo que as pessoas me perguntem, né? Sim, tem Mas não vem, mas pedem para perguntar. mais um mito em relação à comunidade, que é a cura. Aqui, Cura! a cura. Oh, vocês não... Então, vou vos aconselhar a assistir ao documentário Pray Away. Só agora é que eu acordei. Cura como se fosse doença. Sim. Ok. Estava mesmo longe. Curado. Cura, como assim? Porque muita gente diz que é falta de Deus. Né? Porque a religião não é doença. Não, não, nunca. Nunca foi. Não faz mal nenhum, não mata gente. Sim. Não, nunca. Bebendo o meu chá. Segue. Já? Podes. Tá bom, Desculpa lá. obrigada. Tinha de ser dito. Em relação à cura, porque é isso, as pessoas veem ou como doença ou como falta de Deus, a pessoa está perdida, então uma boa oração, uma boa fogueira santa vai tirar esse espírito do demônio que está em vocês. Procede. Olha, essa questão da cura é muito delicada de ser abordado, porque infelizmente muito indivíduo LGBT já perdeu a vida Nas quando fogueiras foi santa. submetido É fogueira. quando foi submetido a esse processo de curar, não é? Não se pode curar uma coisa que não é doença e que é incurável. Questão ligada à orientação sexual orientação sexual é um fator biológico que, segundo alguns estudos, também tem fatores ambientais que influenciam na determinação da orientação sexual do indivíduo. Então, ninguém escolhe ser heterossexual, homossexual, bissexual ou pansexual. A natureza faz questão de determinar a orientação sexual de cada indivíduo. Ainda não há um estudo que afirma que, pontos, tem lá esse gene que determina a orientação sexual, hetero ou homossexual. Não tem ainda. Ainda é uma incógnita. Então, essas terapias de conversão, infelizmente, fez com que muitos indivíduos perdessem a vida, muitos indivíduos crescessem com traumas que, infelizmente, não tiveram, não têm cura, não têm como ultrapassar esses traumas. E, pontos, eu acredito que, quando nós falamos sobre essa questão da conversão, da cura, nós temos que ter toda uma delicadeza, todo um cuidado e, pontos, não temos que passar aquela mensagem meio que meio que banal, tipo, é engraçado, não sei o quê. Não, estamos a falar de vida, estamos a falar de direitos que infelizmente não foram respeitados, que até hoje ainda acontece em vários países, as terapias de conversão, e não se cura uma coisa que não é uma doença. A homossexualidade não é doença, não é? Por isso falei desse documentário, o Pray Away, se eu não estou em erro, está na Netflix ainda. Eu não me lembro graças agora. a Deus existe a Netflix. Ou graças aos deuses que acreditam em Deus, quem não... Inclusive, né? tem quem diz que a Netflix tem agenda. A agenda Sim, LGBT. sim. A Netflix Bom, tem a se agenda tem, LGBT. graças a Deus que tem a agenda LGBT, né? É um documentário que mostra exatamente essa questão dessas terapias de cura. Opa. E que tem muitos depoimentos de pessoas que se converteram. Tipo, eu tinha desejos homossexuais, hoje não tenho mais. Desistiram. Não sei o quê. Não, calma. Aí, tá, né? Passa uns anos,
ou é isso que tu disseste, infelizmente muita pessoa acabou até mesmo por tirar a própria vida, né? Porque entra numa depressão profunda e tal, e não sei o quê. E outras porque depois começam a fazer no off, começam a falar, mas não funciona, é tipo, você está fazendo uma medicação, que interrompeste a medicação, então diz que a medicação não funciona. Esse já é o pastor, né? Que está a dizer, claro. porque você não estava a cumprir as orações. Eu disse 10 Ave Marias, rezaste 8. Exato. Yeah. Por isso é que começou Também a sair, sabemos. aí fazendo off, não sei o quê. Eu aconselho muito esse documentário para vocês, principalmente vocês homofóbicos, para ver se aprendem alguma coisa, porque ali tu tens depoimentos até de cientistas para falar exatamente isso, essa questão de epá, não tem nada que explica. As pessoas nascem, como nascem, têm sim fatores ambientais que nós vamos percebendo que influenciam de alguma forma, mas não tem nada determinante, que é comprovadamente determinante para uma coisa ou outra. E eu vi depois num chat, né, de cineastas, né, que discutimos determinadas coisas, começou-se a falar muito da questão da filha da Angelina Jolie. Ai, meu Deus, coitada dessa miúda. Filho. A filha. filha. A Shiloh. Porque ela nasceu uma menina, Toda a gente. quando começou a crescer, até o nome ela pediu para trocar, para lhe chamarem por Então, nome. então não é filho, é filho. Calma. Não, calma. Calma, que a história não acabou. Não acabou. Ok. Tem um plot twist. Yeah. Então, ela, à medida que ia crescendo, quando começou a escolher a roupa, só escolhia a roupa de menino, pediu para cortar o cabelo e pediu para lhe chamarem por um nome de rapaz. E tá, depois teve aquela confusão toda dos pais que se separaram, eles ficaram um pouco meio fora dos holofotes. Quando surgiram agora na premiere de Eternos, o mais recente filme da Angelina, a miúda apareceu de vestidinho, de não sei o quê, toda menininha, e todo mundo está tipo, mas afinal não era era um menininho. menino. E tinha saído uma notícia, inclusive, antes disso, há uns anos atrás, que a Angelina e o Brad tinham autorizado ela a tomar Hormonas. Fazer o tratamento Exato, começar o tratamento hormonal para mudança de sexo. E isso também, na altura, já faz uns anos, na altura levantou um debate porque ela nem sequer era uma adolescente ainda, né? Era uma pré-adolescente, estava a entrar para pré-adolescência, e os pais terem autorizado e não sei o quê. E agora ela surge, menina, então o pessoal está tipo, tá me curou, essa aqui, encontrou a cura. E não sei o que, teve pessoas, inclusive, que estavam a dizer que ela tem que começar a dar palestras para coisa. Encontrou luz. E eu fiquei tipo, Mas ela apenas eu não está sei crescendo, se... está a Exato. passar por várias Estás a fases da passar, eu vida. fiquei tipo, eu não sei qual a pressa que as pessoas têm de fazerem os outros crescerem e falar, eu sou isso. Se hoje nós já sabemos que... E agora essa frase faz muito sucesso. Eu não sou a mesma pessoa de ontem. Vou me encontrar. Permita-me apresentar-me outra vez. Já não vale para uma criança que literalmente está a crescer, está a descobrir tanto a sua identidade, se ver como indivíduo nesse espaço terra, quanto descobrir a sua própria sexualidade. Entra um ponto aí que é muito importante de realçar, que nós não estamos dentro daquela família. Nós não sabemos o que está se passando, o que se passa. Então, nós não temos poder de julgamento. São eles que estão lá que sabem o que está se passar. Cabe a nós olhar e respeitar. Exato. Se essa mesma pessoa amanhã vir se apresentar no gênero masculino, nós temos que respeitar. Só quem está lá dentro, a mãe principalmente, o pai, com certeza, os irmãos, é que sabem, é que podem falar com maior embasamento. Eu não me sinto, capacitado para falar sobre essa mesma situação porque eu não tenho conhecimento sobre a vida deles, ou delas, deles. Não estou lá dentro daquela família para saber com maior propriedade, o que eu vejo é apenas o que está lá nas notícias. Saber muito bem nosso que... espírito fofoqueiro não permite isso.
nosso espírito Mas a fofoqueiro própria não disse, a Angelina permite. disse depois, ela nunca disse que era um rapaz. Exato. Ela estava a experimentar, ela naquela fase queria vestir roupas de homem, queria fazer isto e aquilo, e agora quer vestir a roupa da mãe. Yeah. Tão simples quanto isso. Mas a questão para mim, que a Renata tocou, é muito importante, a questão das hormonas. Não será um bocado precoce começar, por exemplo, a Shiloh ainda nem tinha 14 anos ou 13 e já queria. E, por exemplo, agora ela identifica-se outra vez como mulher, por exemplo. Mas a questão é que, segundo os médicos, quanto mais cedo começar o tratamento hormonal, melhor. Mas é assim, eu acho que nós temos de ter em conta a questão do desenvolvimento do cérebro também. Sim, E sim. nós sabemos que muitas vezes... Eu tenho 34 anos e sou confusa, come on. Então eu com 13 anos não vou dizer com certeza, ok, quero tomar estas hormonas e tal. Tanto que ela, no caso dela, voltou atrás, entre aspas. Então, qual é que é o limite entre respeitar aquilo que o meu filho quer e preservar talvez aquilo que é a sua saúde física, porque daqui a E um preparar tempo, para exatamente, que no futuro onde não, é ele que tenha consciência real. exato, enquanto filho, será que ele vai se sentir incompreendido ou será que ele vai pensar que os meus pais estão a proteger os meus interesses? Porque depois também eu acho que enquanto pais também é um bocado complicado. Onde é que termina aqui a proteção dos pais e onde é que começa o respeito por aquilo que o meu filho quer? Porque eu acho a questão das hormonas muito Delicada, pesada e sim, delicada, porque sim. aquilo tem um efeito grande e às vezes não é reversível e às vezes são efeitos que não são tão bons. Então tem de haver uma certeza. Eu acho que nós, enquanto somos adolescentes, não temos certeza de nada. Então, se calhar, não sei. Eu estou a pensar do ponto de vista de um pai. Sim, eu entendo, sim. Né? A autorizar o meu filho a tomar certas coisas, quando nem sei se ele tem a certeza disso, porque eu até posso ter a certeza da minha orientação, mas posso não ter a certeza de que quero seguir aquele caminho. Ou do meu tomar... género, Exatamente. sim. Não, eu entendo. Eu acho que se eu também estivesse no lugar de um pai, de uma mãe, não é? Provavelmente também eu teria esse cuidado, não é? Se calhar ainda muito cedo, não é? Provavelmente é deixar essa margem, não Exato. para a criança chegar no nível em que tenha maior consciência para pontos decidir. Mas não cabe a mim, porque eu não sou pai ainda, não sou mãe ainda. Mas podemos projetar. Eu, A vida é projeção. Eu acredito que pontos deveria sim, os pais deveriam sim ter muito cuidado com concernente a esse ponto, provavelmente esperar uma idade correta ou uma idade ideal para começar o tratamento hormonal, se bem que os médicos aconselham mais que cedo, se melhor. comece mais cedo, principalmente quando é o caso de mulheres trans, não é? Mas pronto, eu não tenho tanto, eu não diria que não tenho conhecimento, eu diria que eu não tenho tanto propriedade. poder para falar sobre essa questão por não ser uma pessoa trans, não é? E sou uma pessoa trans é que poderia falar isso com maior propriedade, maior oportunidade, porque é mesmo a sua realidade. Mas, bom, se calhar numa outra oportunidade, uma outra pessoa trans, não é? Sim. Uma Imani, um Ed, podiam estar aqui no palco e falar Sobre a questão com da- melhor da- propriedade sim. sobre Sim, isso. sobre a questão. Por falar em mulher trans, uma dúvida que eu tenho, e peço desculpas, eu que tenho mesmo de perceber. Quando eu digo mulher trans, é uma mulher que, ou seja, era homem e agora é mulher, ou era mulher e agora é homem. Mulher trans quando dizes mulher trans, é o que é agora, depois Sim. da transformação. Assim, eu estou num nível que já não trato mais Mas as sabes que pessoas as trans, pessoas- tipo, era homem ou era mulher. Sim, pronto, mas se nós calhar até temos com- é para em explicar, momentos este não programa é de- para de explicar. explicação, mas terra tem que ver isso. Temos de baixar ainda Mas, ao... pronto, uma mulher trans não é um indivíduo que nasceu com um órgão genital macho, não é?
com as suas características físicas E e depois? transitou Ok. para o gênero e em muitas situações e para o sexo fêmea, o gênero feminino. Porque eu já vi isso mal escrito muitas vezes. Por isso é que eu estou. Porque eu tinha essa ideia, mas eu já vi assim alguns artigos a aplicar o contrário. Mas isso não é mulher trans, é homem trans. Sim, sim. Pronto. E então, o contrário, não é? Sim, só pegar já essa vi definição mal para fazer o aplicado. contrário, não é? Exatamente. Para o caso dos homens trans. Não é? Ok. Não levem a mal, heteros, mas eu vou dizer uma coisa, porque a Renata estava a dizer que muita gente considera a homossexualidade doença. E eu acho estas coisas tão irónicas que não podem ser deixadas passar em branco. A homofobia é uma doença. Sim, Literalmente, porque está na DSM, as fobias são transtornos. Então a homofobia tem cura. Então, eu acho o máximo uma pessoa homofóbica dizer que tu tens uma doença quando a homofobia é uma doença. Sim. Então, se calhar, em vez de tentarmos curar doenças que não são doenças, se calhar curamos a nossa própria. Talvez. Concordo. Então é isso que já não deixo. Epá, é só uma dica. Uma sugestão. Também cada um faz o que quiser na sua Necessária, saúde uma mental. dica necessária. Mas eu acho que deveriam pensar nisso. Porque a homofobia é sim doenças. A doença. Vão à DSM, transtornos mentais, fobias. Sim. Está lá. Vão encontrar o vosso problema. Boa sorte. Está bem? E pronto. Antes de passarmos para o público, queria só falar de uma questão que é bastante importante, a da depressão e a do suicídio. Porque, infelizmente, a depressão é a doença do século, mas dentro das minorias é sempre muito mais muito alarmante. patente. Sim, é muito patente. Eu queria que falasses um pouco sobre isso, porque talvez as pessoas não tenham noção do impacto que tem, muitas vezes, um comentário, um comportamento, porque não sabem o que é que a pessoa já está a acumular, não é? E muitas vezes aquilo que nós dizemos pode ser a gota que faz transbordar o balde. Então Sim. eu gostava muito que falasses disso. Bom, a questão da depressão ou das doenças mentais, infelizmente é muito, mas muito patente na comunidade LGBT. O Arquivo Dentário Angolano tem tem um consultório onde recebem vários indivíduos LGBT que estão a passar por depressão, não é? E eles fazem um acompanhamento, elas, na realidade. É uma organização de mulheres LGBTQI feministas, não é? E, pronto, elas fazem um trabalho esplêndido, e necessário e urgente. Muitos desses indivíduos, infelizmente, carregam uma série de traumas por parte dos familiares, da sociedade, que não os compreende, que não quer os compreender, nem faz questão, nem um esforço. E, em determinados casos, eles acabam por praticar a opressão a outros indivíduos LGBT. Vou dar o caso da boate Pulse, acho que foi em Orlando. Foi em Orlando, sim. Só não me lembro Do o ano, atentado. não é? Sim. É que o atentado foi protagonizado por um indivíduo também LGBT. Não é? Yeah. Então, nós, quando vamos lá ver o histórico, vamos perceber que ele também carrega um trauma, não é? Uma série de problemas, não é? De depressão, que infelizmente culminou naquele ato. É muito importante nós falarmos sobre a depressão no seio das pessoas LGBT. Eu passei por isso. Acredito que muitos, ou 90% das pessoas LGBT passaram e passam por isso. E alguns, ou uma parte deles, infelizmente, não têm oportunidade de ter um acompanhamento com alguém que realmente entende. Sim. Porque, infelizmente, os nossos psicólogos não têm domínio da matéria, não sabem pois. nada sobre isso. Ao invés de ajudar, só vão continuar a prejudicar o mesmo, que vai fazer com que o mesmo acabe por tomar decisões que vão atingir de uma maneira muito drástica a sua vida. Então, sim, a depressão é muito patente, muito real entre os indivíduos LGBT, e é preciso que
a sociedade também olhe para esse lado, olhe para essas pessoas, para essa problemática. Sim, na sociedade em um todo, não é? Mas, como está aqui a falar mesmo da comunidade LGBT, Sim, que sim. olhem em especial para a comunidade LGBT, para os transtornos mentais, não é? Que, bom, infelizmente está a tirar muita vida mesmo. Portanto, é só praticar o exercício de calar a boca. Se vocês não têm Sim, nada de bom sim, para dizer, sim. não digam, Às porque vezes ninguém vos pediu a só uma opinião. única palavra serve como gatilho para a pessoa desenvolver e acordar todo aquele Mas trauma. eu nunca vou entender a necessidade que a pessoa tem. Eu não te conheço, estou-te a ver, tenho de comentar. Why? Sigam com a vossa vida. É falta porque de bofa. É falta de... É mesmo! Bofa. É mesmo. São pessoas- pessoas que Tá muito não à foram vontade do sacudidas mundo. como deve ser. Porque é isso mesmo. Se não querem aceitar... Pronto, basicamente se querem continuar a ser ignorantes, é uma escolha vossa, mas a vossa ignorância não tem de prejudicar os outros. Podem ser ignorantes na vossa casa, praticar o silêncio. Não gostam, muda. E depois tenho de dizer isto, são hipócritas. Agora vão dizer que eu estou aqui, a minha agenda é contra os heteros. Eu sou hetero, portanto desculpem lá. Mas há muita hipocrisia. Porquê? Porque as pessoas ficam a reclamar dos conteúdos, não é? Mas quando vêm duas meninas, Os homens, já os homens, sim, não os é homens homossexualidade. Aí está tudo bem. bem. Ah, Então vocês bem. têm... É assim, homofobia é doença e essas vossas teorias são hipocrisia. Porquê mesmo? Porque depois dizem assim, não, mas mulheres é homossexualidade também. Então se vocês não conseguem ver dois homens juntos, também não deviam conseguir ver duas mulheres, porque também é homossexualidade. Então revejam os vossos conceitos, porque se calhar o vosso problema não é a homofobia, ou se calhar o vosso problema não é a homossexualidade, e sim homens, porque vocês projetam, Sim. talvez, não sei. Mas olha, essa questão é interessante, não é? Claro, os homens heterossexuais têm, como é que, eu não diria facilidade, mas esse desejo sempre de ver duas mulheres aos beijos, em pegação, não é? Claro, essa fantasia toda, não é? Essa sexualização toda do corpo feminino. Mas quando se trata de dois indivíduos do mesmo sexo, do mesmo gênero, a estarem em pegação e o mesmo ver, ele reprova. Por quê? Porque o sistema é patriarcal. Com O certeza. Com sistema certeza. venera a imagem masculina, o corpo masculino. Então, a partir do momento que um indivíduo considerado homem, não é, assume o papel de submisso e se deixa penetrar, que é um papel que é catalogado às mulheres, é um desrespeito para a imagem do homem do sistema, não é? É inaceitável para eles que um indivíduo assuma o papel de submissão, de passividade. Isso sabe, nos faz pensar o quê? Como os homens héteros enxergam de fato o sexo. Sim. Para eles, o ato sexual é muito mais uma questão de poder, porque lá está, a questão do Exatamente. penetrar é a invasão, é o domínio, é o mando aqui, entendes? Então, quando o papel se inverte, é É o que um tu disseste. atentado à Exatamente. imagem do homem do sistema. É inaceitável. Então, nós não Exatamente. temos que aceitar essa humilhação à nossa imagem. É isso que eles passam, é isso que eles querem. Bom, está perpetuado, não é? Sim, E sim. nós estamos aqui, LGBTs, mulheres cis, estamos todos aqui a lutar Para contra o desconstruir sistema isso. patriarcal. Porque, assim, eu já comentei isso várias vezes em muitas situações. Eu digo sempre, se nós vermos a luta feminista e a luta da comunidade LGBT, tem muita semelhança e o alvo é o único. Sempre. Sim. Não é? Sim. Então, é importante que nós demos as mãos, não é? E lutemos contra esse mesmo alvo. Porque até o homem se torna vítima desse mesmo sistema. Exatamente. Eles não conseguem enxergar até aí porque são mesmo muito limitados. Mas, antes de passarmos à parte do público, tem mais um mito. Tem mais um, que eu tinha esquecido aqui. Está assim meio... Tá bem. Que vocês só existem agora. Opa! Só agora, só agora, muitos gays, só agora. Ok. Yeah.
Não estudou história. Eu É isso. tenho... Não, eu não, Não, até pode estudar história. Ah, não. Mas estuda Calma. aquela história filtrada. Calma, que não é só, porque assim, né, tem, só existem agora, mas aí tem os panafricanistas que dizem que em África isso não é da África, Ai, esqueci-me Deus, olha. dessa. Essa, que não é da África. que é tão recente. Poxa, vou falar de novo. Fala um pouco Na sobre Queer isso. People, no site da Queer People tem um artigo que fala sobre essa questão. O artigo acho que está com o título A homossexualidade faz parte da cultura africana? Vamos fazer uma pergunta. E lá, pontos, traz uma série de apresentação de estudos de vários pesquisadores panafricanistas que trazem provas, apresentam provas, não é, da existência de comportamento, acasalamento, assim podemos dizer, nas tribos indígenas, não é, de homossexualidade e até, não é, de transexualidade. Por exemplo, a rainha Gingambande, ela se envolvia com indivíduos que se transvestiam, que hoje poderiam ser entendidos como mulheres trans. Pronto, vão já tirar a pegada da senhora lá do coiso, não queremos nada Então, disto. há questões ligadas à comunidade Extreme. LGBT, transexualidade, homossexualidade, sempre existiram em África. A pluralidade sexual e de gênero sempre existiu. Mas o problema é quando chegou o colonizador, podemos dizer, eu nem digo que são colonizadores, porque eles já encontraram aqui sociedades, exatamente. toda uma estrutura Vieram posta. estragar. Só vieram aqui nos incutir, Uhum. não é? Os seus ideais. E eles endemonizaram essa pluralidade e essa aceitação, não é, da sexualidade humana, não é, e do gênero. E a partir dali começaram a apagar, não é, essa realidade e essa verdade das culturas africanas. Apagaram, demonizaram e os mesmos, não é, os nossos antepassados, infelizmente também, pontos, não é, sofreram uma lavagem cerebral e caíram Sim, na rede. porque essa questão da rainha Ginga, eu lembro. Ouve, a rainha Ginga. Lembras? Não, gente, vão já dizer, bem pareceu que esta pegada Calma. estava aí. Essa pegada não é de uma pessoa normal. Deixa eu já explicar. Muitos anos atrás, eu me deparo com um capítulo num livro qualquer que falava, que dava conta que a rainha Ginga era lésbica. O artigo dizia que ela era lésbica porque ela se envolvia, mas ela também se envolvia com homens, mas que ela, como tinha envolvimentos com mulheres, então ela era lésbica. E ao falar com alguém sobre isso, eu me lembro que essa pessoa me disse: você não diga isso, porque isso é coisa de os brancos para destruírem a imagem da rainhazinha, quem não sei o que, não sei o que, não sei o que fez que. isso? Calma. Então, muitos anos atrás, eu fiquei tipo, porque era de fato a primeira vez que eu me deparei com essa informação. Mas depois, eu fui lendo outra. E às vezes não é porque tu estás de fato à procura daquilo, né? Tu estás a ler sobre outras coisas, exato. E as informações vão surgindo. Principalmente, deixa-vos dizer uma coisa. E é por isso que, quando vocês me falam da Bíblia, nós vamos sempre discutir. A questão da tradução é uma coisa muito séria. Sim. Tem livros que eu li em português, tá? E estava tudo bem. Mas quando eu li a versão original em inglês, quando eu comecei a ler em inglês e tive contato com alguns livros, eu falava, eu não me lembro disso assim. Vou ainda buscar o coisa. E, de fato, a tradução, às vezes, não é o que... Porque tu, ao leres o livro original, tu percebes a ideia que o autor quis passar. A tradução, às vezes, é retirada de contexto. Eles filtram aquilo e vão contextualizar, não é? Agora imagina a língua morta da Bíblia. Então, e foi assim que eu passei a ter muitas outras informações. Inclusive, estava vocês aqui, vão me chamar já e vão me decapitar. Eu estou a difamar os nossos reis. Angola Bandes e Companhia Limitada.
para além, Esta senhora. Não, depois deste para programa. para além das suas concubinas, tinham, isso é que é alarme? Meu telefone. E é que não. Opa! Para além das as concubinas, naquele grupo nem todas eram do sexo feminino. Sim. Entendes? Então, nós temos esse aspecto, porque enquanto da alta realeza você tinha privilégios e mais privilégios podias ter quem quisesses. E foi uma coisa que... E eu a falar sobre isso, mas como é que você aceita isso de ânimo tão leve? E eu estava até a falar isso mais cedo com o Biluca, que eu cresci, eu tive um vizinho, né, da casa ao lado, que nós éramos crianças, e eu cresci a brincar com os rapazes, né? Porque eu falei, era um tomboy, era mesmo. E ele era um rapaz, só que ele era um rapaz claramente afeminadíssimo. Assim, eu era a menina do grupo, mas Você era Dredd, mais a menina feminizada era que ele. Porque ele é que ele gostava de ficar na cozinha. Os papéis relegados ao gênero feminino era mesmo o que ele gostava de fazer, arrumar casa. E falava, tinha mesmo os trejeitos. E à medida que nós fomos... Então, se tu cresces com aquilo, tu vais te acostumando, tu vais achar que é normal. Tu tens homens que falam assim e tens homens que falam dessa forma. Ele não precisaria... Não, calma, ele não precisaria para nós que não... Lá está. Por isso é que eu falei a questão de vocês só existem agora. Não são as novelas brasileiras, não são os filmes da Netflix que estão a transformar as pessoas. Ele próprio nem tinha televisão. Ele, para ver televisão, tem aqui na minha casa. Então, nós não pensamos nele como, por exemplo, como homossexual. Nós pensamos nele como um rapaz que gostava de fazer coisa de menina. À medida que fomos crescendo, é que começamos a listigar, né? Porque você também está já a exagerar. Nem a Jurassic quer fazer isso, você que quer. Então, e ele começou-se a sentir pressionado quando começa a surgir o interesse amoroso, né? Começamos a entrar na fase. Ele começa a se sentir pressionado a demonstrar afeto por pessoas do sexo oposto. E Do do mesmo gênero. Sim, não, ele começa a se sentir pressionado Para ficar assim. do gênero oposto. E tipo, estava ali, parecia muito feliz, e todo mundo, nós aí já compreendíamos que existiam gays. Então era tipo, mas você não é... Não, tá com a minha namorada. Mas é tipo, tá com a minha namorada, né? Tá com a minha namorada. Então tipo, ok, tudo bem. E hoje já é um homem feito, conseguiu se assumir, é tipo filho de pai militar, que teve uma educação rígida, que não teve as tais influências que vocês dizem, que as pessoas têm agora para justificar, por isso estão a surgir agora. Não estão, sempre estiveram aí. O que acontecia é que, por conta do meio, muitos deles eram obrigados a disfarçar muito. Essa pessoa específica, ela não se sentiu forçada a disfarçar, porque para nós, pelo menos ali no nosso contexto, nós lhe dávamos liberdade. Nós não tínhamos que lhe dar nada. Não tínhamos que lhe dar nada, mas nós não lhe reprimimos enquanto ele crescia. Então, os trejeitos dele estavam com ele, cresceram com ele, mas quando ele sai do nosso meio, começa a sentir essa pressão de que a mão já não pode, né? Quando fala tem que segurar. E é aí que começa toda a frustração, né? Porque você não consegue se expressar da forma que você quer, porque senão as pessoas vão te julgar, vão dizer que você é assado ou é cozido. Então, hoje, um homem feito conseguiu assumir de fato a sua sexualidade, dizer, não, eu sou um homem que gosta de homens. Tá? Eu sou um homem que gosta de homens e hoje está muito feliz. Conseguiu, mas tem pessoas que não conseguem chegar aí àquilo que tu disseste. Uns até formam família, Sim. né? Tem mesmo filho, exatamente. Tem mesmo filhos, casam e não sei o quê,
mas aquilo continua aqui dentro. Então, não é porque vocês não viam ou não prestavam atenção que as pessoas não existem, tá? É a mesma coisa que você dizer que agora, Que o racismo agora tem não muito existe. preto. Sim, agora tem muito preto. Agora tem muito preto aonde? Porque, Dredd, se Abriram agora os pretos- portões da África. Já Se tinham agora os aberto, pretos- foram vocês que sim, abriram. exatamente. Meteram-nos no barco, o portão já estava aberto. Exato. Então, não é porque... E Opa, acho sério. que a luta das minorias é exatamente essa. É você lhes deixar ocuparem os espaços que Que os estão aí. pertence. Exato. Perguntas, alguma coisa, input. Podem falar, deitem cá para fora. Fiquem à vontade. Tudo bem. Tem o mito do Manuel. Não, não. Tá aí o microfone. Microfone. Mãe. Aqui não é baderna. Aqui não é baderna. Aqui somos pessoas sérias. Microfone. Eu lembro do mito do nosso amigo, que é muito comum, que todos nós já ouvimos, que todos os LGBTs são podres de ricos. Oh, meu Deus. Ai, o Pink Money. Give me Ai, some é. Pink Money, please. Também já é verdade, até tinha esquecido. Eu não sei Por se são algum todos, motivo eu sei vocês que são estão bem mais ricos. São pobres do que outra milionários, coisa. tu nunca viste esse Vocês estão em dinheiro. África também, está em Angola, Não você sei, está não complicado. sei isso. Então. Não é verdade, obviamente. É um mito, mas é um mito tão patente, mas tão patente que, infelizmente, fez com que muitos indivíduos LGBT perdessem a vida por conta desse mito. Foram assassinados por conta desse mito, porque muitos homens heterossexuais, não é? Que têm isso em mente, que todos os indivíduos são LGBT, todos os indivíduos LGBT ou os homens homossexuais e mulheres trans são endinheirados, não é? Se envolvem com os mesmos por causa do dinheiro, não é? E quando não atingem as suas expectativas, muitas vezes o caso acaba em agressão física, não é? E em casos muito patentes, que nós acompanhamos, acabou em morte do indivíduo LGBT. Então, é um mito. Eu já passei por uma situação assim. O indivíduo chegou até mim, longe de mim, apesar que o Então indivíduo estava chegou até mim. A cara da riqueza, você. Interessado em ti, não sei o que das quantas, e tens quanto a me pagar? Hã? Você que está interessada em mim, eu Espera te lá. pergunto. Eu tipo, não entendi essa parte. Tem quanto para te pagar? Eu também. We're struggling. Olha, estou Sugar chocada. daddy. Eu não sabia, eu não sequer conhecia não, eu esse tinha mito. esquecido, mas sim. Mas eu devo confessar que eu não, honestamente, não todos, mas eu olho mesmo e falo, porra, tchê, vocês têm uma fezada, ok. Mas se calhar é porque são pessoas que só trabalham mais. Então Tem que acaba dar por 110% de si, multiplicar. mas sim, também não é bem exato. assim, não é bem assim. Não, porque muitas trabalham vezes mais, não é? estão no desemprego obviamente por causa que- disso. Sim. Exatamente, não, obviamente. As que pessoas LGBT, não. infelizmente, não são integradas no mercado de trabalho. Exato, não têm acesso. exato. Não têm acesso porquê? Porque não tem capacidade técnica. Não tem capacidade técnica porquê? Porque não tem Não lhes acesso a deixam serviços de acesso, educação. claro. Lhes privam de determinados locais. É Mais verdade. uma? Tem um mito que também no relacionamento entre duas lésbicas tem que haver necessariamente O um falo. homem e uma mulher. Uma que desempenha o papel do macho, né? Aquela que manda. E tem uma que tem que ser submissa. Esse mito Sim. é coisa. Qual de vocês é que é o homem? Quem é que veste as calças? É ridículo. Isso não se limita só às mulheres lésbicas, até aos homens. não é? Sim, Às sim, gays, sim, não é? sim. Yeah. É um mito. Primeiro que, pontos, são duas mulheres a se envolverem. Só elas é que sabem quais os papéis, quais as posições que mais lhes dá prazer. Não é? E não tem de haver um homem naquela relação sexual, nem sequer naquela relação amorosa. São literalmente duas mulheres e têm que ser percebidas e vistas como duas mulheres que têm um relacionamento homoafetivo. Não Mas- há aí nenhum homem. Tá, Isso não também é abrange. um homem ser humano, mas tem que haver o objeto fálico. Não. Quando eu vos falo, tá vendo quando eu falo, como é que vocês enxergam o sexo, que acham que o Não sexo, pensam que a o ultimate reprodução do goal... órgão genital masculino é necessário para todos os indivíduos terem prazer ou relações sexuais? Não. Houve Pois nem sabem nível de usar. egocentrismo.
graças. Paulo. Sim, Marco. Então, um bocadinho relacionado com isso e é quase com um contributo daquilo que fui tentando apanhar aqui. Vim também para poder aprender. Começaram por falar de binários, homem, mulher. Ou estão a falar de definir um género. Definir um género, nós temos várias características que foram sendo abordadas aqui. Sexo é uma delas. Então, em qualquer uma dessas 25, que se depois nós entrarmos em contas simples, se vocês nesse LGBT, tudo isso, desculpem lá a ignorância, tem cerca de 8 orientações, certo? Não. Por aí. Não, a sigla tem quantas letras? Esquece. Não, eu por alto. E mais. 9 e mais. Pronto, só com as 9, estamos a falar de binário 0, 1. Se tivermos entre esse binário, essas 9, ainda tivermos uma terceira que é a mistura das duas, vamos chegar a essas tuas 25 que foram declaradas lá, certo? 32. Pronto, 35. 35. Então, se forem as 9, né, 3, 9, 27, depois as mais vão ser as inúmeras combinações, porque eu sou homem, mulher, homem e mulher, homem Mas e todos esses géneros. Mais. Não, por isso é que eu estava a te explicar, ou pelo menos do que eu entendi e faz sentido na minha cabeça, depois de tudo que tivemos a falar, é gênero. Quando nós queremos definir um gênero, é pela sexualidade, pela orientação psicológica, ou pelas características. Não, É certo? pelos papéis sociais do indivíduo. Não só pelos papéis sociais. Pelo que eu entendi, porque se eu tenho vontade, ou se eu não tenho vontade, eu estou a olhar para aquilo que, ok, eu tenho um papel social, mas quando eu chego a casa tenho um desejo. Ou tenho esse desejo, ou até posso nem sequer ter, mas manifesto na sociedade. Então, quando eu defino um género, não é única e exclusivamente pelo sexo, mas tenho que considerar se tenho, se não tenho, fisicamente, se tenho ou se não tenho, isso vai me definir. Se gosto ou se não gosto daquilo que tenho, ou se estou a usar aquilo que eu gosto e tenho. Aquilo que eu gosto. Pronto. Não, estamos a falar disso tudo, é que eu estou a explicar, é o que eu estou a fazer aqui uma súmula de binário. Binário é simples, tu podes ter num computador ou no que for, tu tens 1, 0, mas podes ter 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, e vais ter essas combinações todas. Exatamente. E essas combinações vêm da definição de género. Que essa definição é que tem que ir buscar as várias características que hoje em dia nós temos essa importância de catalogar, ok, rotular, porque vivemos em sociedade e é óbvio, temos essas coisas todas de livre-arbítrio, não sei quantos, mas temos que saber como é que estamos organizados em sociedade, porque não dependemos só de nós. Então, há essa necessidade e aí a intenção de olharmos que não é relativo, não é, tem que haver uma métrica, tem que haver esses indivíduos para aprovarem que há essas 25, 35 for, disseram, ok, a primeira é um indivíduo que é só 1, a segunda é um indivíduo que é só 0, a terceira categoria é um que é 0 e 1, a outra, Sucessivamente assim. e vais combinando essas métricas todas. Portanto, mesmo a questão de nós dizermos que o homem, que temos os homofóbicos, ele também tem o direito de gostar ou de não gostar. Da mesma maneira que tu... Da mesma maneira que tu... Não estão a pedir para ele gostar. Estão a exigir que ele respeitar. respeite. Por isso é que estamos a falar fobia, certo? Medo ou aversão. Sim. Posso gostar, não gostar, tenho medo, tenho esse direito. Há aqui 2 ou 3 problemas que precisamos entender. Primeiramente,
que a sexualidade é uma sombrinha, né? E dentro da própria sexualidade vamos encontrar outras variações. Vamos encontrar a expressão, né, sexual, o sexo, a orientação sexual, que tem a ver com a atração que eu, Líria Vitória, sinto por uma outra pessoa, seja a pessoa do sexo oposto, do mesmo sexo ou não. E tem a prática sexual, que as pessoas fazem muita confusão entre a prática sexual do indivíduo e a orientação sexual desse indivíduo. O facto de eu ter o direito, né, de manifestar a minha opinião, o meu desejo, não me dá o direito de desrespeitar a outra pessoa pelo simples facto dessa pessoa se apresentar de uma forma diferente daquilo que eu fui habituado, né, a ouvir, a desenvolver isso em detrimento do meu meio social e a posterior das políticas, sejam política, cultura, que me incumbiram ou que eu fui desenvolvendo ao longo do meu crescimento. Então, é importante aqui a termos nesses conceitos, Sim. porque depois fizemos uma confusão enorme dentro da nossa cabeça. Tu manifestar, podes falar, né, assim como estamos aqui hoje, né, que é um tema que está na mesa, está a ser debatido, tanto o entrevistado como os entrevistadores deram as suas opiniões, mas a tua opinião não pode construir ódio contra as pessoas. A tua opinião não pode desestabilizar até certo ponto a nível mental, né, a outra pessoa, ou trazer desconforto à outra pessoa. E o Davi falou muito bem que as pessoas são diversas e nessa diversidade as pessoas vão apresentar características diferentes, comportamentos diferentes e vão se posicionar tanto a nível político, cultural e social de forma diferente. Então, há uma necessidade de olharmos para os conceitos e também sermos um pouco open mind. Ele, quando disse que sim, a questão do conceito de género, que é uma construção social, não está errado, só que depois o indivíduo, na sua individualidade, vai construir aquilo que é o seu próprio eu, seja a nível psicológico, né, a nível social e até mesmo a nível político, né, a sua própria identidade como tal. Mas isso é um processo individual do indivíduo que vai ter que fazer, e ele vai dizer, não, esses padrões que me foram, esses papéis de gênero que me foram atribuídos, não me identificam. Então, eu prefiro harmonizar a minha vida em detrimento daquilo que eu acho que são a minha identidade, tanto a minha orientação sexual, a minha expressão de gênero e a minha identidade. Passando um pouco num ponto, também só queria ressaltar um pouco, num dos tabus, que foi a questão de que a luta LGBTQ+, é uma luta de lobbies. Sim, sim, a questão do lobby. Sim, porque é uma luta política. Há necessidade que, em termos estruturais, tenhamos pessoas LGBTI, que mais, né, e plus, que influenciam realmente as políticas públicas, tanto mundiais, locais ou regionais, para que os direitos dessas pessoas sejam realmente visibilizados e vistos, estejam na agenda política. Porque a questão vimos que, sim, os LGBT também são seres humanos e comportam outro tipo de sociedade que também sofrem as mesmas dificuldades, né? Mas, até certo ponto, uma mulher trans, quando vai para um hospital, é discriminada 3 vezes mais do que uma mulher cis. Então, existe essa necessidade que as pessoas que estão lá do topo, se estão no armário ou não, influenciam as políticas públicas para que essas pessoas tenham acesso, né, a esses serviços de forma digna e condigna. Aos direitos que todos os outros têm. Direito que todo mundo tem. Então, sim, é uma luta política, eu acho que é uma luta que sim deve ser feita.
E que devemos continuar a influenciar. E, por favor, decisores, quem está lá no armário pode continuar a influenciar e a sair. E para quem está Gente, estamos mesmo, fora, infelizmente, no e limite. continuamos então a fazer e a construir esses debates. Muito obrigada. Muito rapidamente, eu queria fazer um acréscimo, mas pronto, como já se disse muita coisa pertinente, eu acho que era oportuno para terminarmos que o Davi também elucidasse as pessoas lá em casa, porque as pessoas têm noção de que a Angola descriminalizou a homossexualidade, as pessoas entendem que simplesmente os homossexuais agora são livres, embora que é importante frisar que a Angola, após a independência, nunca teve interesse em criminalizar os homossexuais, mas que é importante também, né, que Davi lá em casa elucida as pessoas de que LGBTfobia, de facto, é crime. Sim, como a Imane acabou de dizer, LGBTfobia é crime. 2 anos de prisão. LGBTfobia é crime em Angola. O novo Código Penal entrou em vigor no dia 11 de fevereiro de 2020. O mesmo Código Penal descriminalizou a homossexualidade e criminalizou atos de exclusão, preconceito, com base na orientação sexual, não é? E na expressão do indivíduo. Essa questão da expressão abrange, eu acredito, e não só, e muita gente também acredita, e entende isso, que abrange todos os indivíduos LGBT, não é? Que se expressam a sua particularidade, e o Código Penal está ali para nos salvaguardar até um certo ponto. É interessante. E sim, da cadeia mesmo. Quando também não é, a lei funciona. Exato. E pegando ao ponto... Porque a corrupção também dá cadeia, mas é o sim, que é, né? Pronto. sim. Pegando ao ponto da questão da expressão da sexualidade, no princípio, eu falei que os heterossexuais passam a vida a expressar a sua sexualidade. Não precisam dizer sou heterossexual e eu pratico relações sexuais com mulheres ou com homens, não é? Mas eles passam a vida a expressar a sua sexualidade. Nós, LGBTs, passamos a vida e até hoje a ouvir os heterossexuais a expressarem as suas sexualidades, as suas práticas sexuais. Por que quando nós, LGBT, estamos a expressar a nossa sexualidade, as nossas práticas sexuais, temos que ser catalogados como se estivéssemos a impor a nossa sexualidade, quando os mesmos fazem isso todos os santos dias, que são os heterossexuais? Assim, isto foi o que nós conseguimos nestes minutos. Espero que... Longos minutos. Nesses 120 anos são minutos. Nestes 120 minutos. Eu espero que tomem a decisão consciente de se cultivar. O nosso programa foi um bocado, mas vocês podem fazer mais. Busquem, pesquisem, leiam, questionem, conversem, com pessoas LGBT. procurem, observem, porque pronto, é tudo, como nós dizemos sempre aqui, uma questão de ter noção. Falta muita noção e falta civismo, e então, se calhar, até lá, se calhar até atingirem esse estado mental, pratiquem o silêncio, se calhar. Não ofendam ninguém, porque não afeta minimamente a vossa vida. É que não afeta nada. Eu ver ali duas pessoas não afeta nada. O máximo que pode acontecer é can I join you? Exato. Talvez. Mas isso aí também é um problema que é meu. Então pronto. A menos que queiras juntar-te a eles, segue a tua vida. Pede convite. Pronto. Pede, David, experimenta. muito obrigada. Obrigado. Super esclarecedor. Até eu que tinha algumas dúvidas, agora já percebi. Não vou dizer que esclareci tudo, porque a questão do binário eu continuo a achar. Mas espera aí lá. Não há muito por onde escolher, mas eu vou chegar lá. E é isso.